Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu querido amigo, companheiro, companheiro de batalhas, pastor Silvio de Oliveira. Também batalhas, companheiro de amizade também, de ministério. É uma alegria estarmos aqui novamente, pastor, e hoje com mais um tema, o pastor vai falar daqui a pouco. E nós vamos ter um bom bate-papo e você é o nosso convidado. Amém. O bate-papo de hoje envolve um texto muito difícil de ser interpretado no Antigo Testamento. Encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, e é onde se registra o encontro ou a consulta do rei Saul a uma médium, tá? Então, vamos tentar entender aqui, à luz das Escrituras, o que realmente aconteceu aqui. Só vou ler o versículo 8 do capítulo 28 de 1 Samuel, está assim: Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Se você não conhece essa história, então, o rei Saul sempre tomou decisões muito precipitadas, erradas, e ele tinha um tutor. O seu tutor era o grande profeta e sacerdote Samuel. Ocorre que Samuel havia falecido, e ele ficou totalmente perdido sem a orientação e direção do seu tutor, Samuel. E Samuel também já havia se distanciado de Saul há algum tempo. Então, quando ele foi consultar a respeito de uma guerra que ele ia, uma batalha que ele ia enfrentar, ele não tinha mais Samuel, porque Samuel estava morto. Ele também não conseguiu outros meios para consultar o Senhor, porque o Senhor também tinha se afastado de Saul. E olha o que aconteceu. Saul, então, aconselhado por 2 soldados, foi buscar uma vidente, uma médium, para falar com o espírito de Samuel. Então, o texto está em 1 Samuel 28. Não é interessante esse texto, pastor? É muito interessante, inclusive, Saul, sendo um rei de Israel, ele procurar costumes que não era do povo de Israel. Pastor, porque o povo de Israel não tinha esse costume de fazer, procurar pessoas, adivinhos, encantadores. Não tinha encantadores, pessoas que procuravam saber de alguém que já tinha morrido. Não era costume de Israel. Exato. E não era proibido, inclusive. Exatamente. Quando a gente abre lá em Deuteronômio 18, quando Deus faz a advertência contra práticas pagãs, ele diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Então Saul estava quebrando uma lei. Com certeza, inclusive, Deus, uma das preocupações de Deus também era com os relacionamentos de homens e mulheres. Deus alertava com relação aos homens de Israel, ou até não se relacionarem com as outras mulheres, que obviamente eles iam ter o mesmo costume. Seriam influenciados. Exatamente, seriam influenciados. E Saul, pela história que nós sabemos desse rei, ele foi muito influenciado. É uma personalidade meio fraquinha. E difícil. Difícil. Mas aí então o que aconteceu? Ele foi então até essa mulher que ficava numa cidade chamada Endor, E ali então ele pediu para que ela invocasse, E a mulher então, no versículo 9, disse:
A mulher falou, né, que Saul tinha eliminado da terra de Israel os médiuns, os que consultam espíritos e tal, né? Sim. Ela pergunta, por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Aí ela diz, quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. Sim. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual a aparência dele? E disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul, estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Saul falou com Samuel? Olha, é complexa essa história, mas eu creio assim também que Saul, ele, no seu desespero, e hoje nós vemos também no ser humano, qualquer situação de desespero acaba fazendo coisas erradas também, né? E Saul, obviamente, ele fez errado de ter consultado uma pessoa que não fazia parte de Israel, que tinha outros tipos de costume. E hoje, pastor, é assim também. Nós conhecemos pessoas que muitas vezes conhecem até a palavra, tudo, e acaba no momento de desespero, no momento de dúvida, muitas vezes de frustração, né, com relação no caso de Saul, ao seu reinado. A preocupação dele é de ser fracassado no seu reinado, e ele acabou fazendo essa besteira. E que grande besteira. Grande besteira, mas nós temos na palavra, né, algumas situações que Deus nos alerta com relação a isso, pastor, que parece, entre aspas, assim, que parece que realmente esses tipos de adivinhações, assim, entre aspas, parece que quando a pessoa ela está assim no desespero, né, tudo bate. A mulher nem falou quem que era. Exatamente. Ela nem falou quem que era. Ele entendeu. Ele entendeu que seria Samuel, entendeu? Exatamente. Tanto que o narrador, ele comenta que Samuel, né, que fala, Samuel respondeu, quando a mulher viu, deu um grito e disse a Saul, ou seja, o narrador disse que era Samuel, mas não é comprovado que era Samuel. Exato. Né? Alguém pergunta, mas quem é que escreveu essa história, esse episódio? Porque só tinham 4 pessoas. Sim. Né? Saul, os 2 soldados e a vidente. Sim. Quem é que trouxe essa história para ser registrada? Com certeza esses 2 soldados. Exatamente. Esses 2 soldados é que contaram a história do que acontecera ali. Né? Testemunhas então, oculares. Exatamente. Da perspectiva deles, eles entenderam que Saul estava falando com Samuel. Mas a primeira evidência o irmão colocou muito bem, porque Saul não viu, quem estava vendo era a mulher. Exatamente. E pela descrição ele entendeu que era. Mas aí a gente pergunta, os mortos podem voltar e falar conosco? Aí a gente abre lá em Lucas capítulo 16, quando a gente vai na parábola do rico e do Lázaro, e o rico está desesperado no inferno, aí pede para que Abraão mande Lázaro, que está no seio dele, né, voltar para os seus irmãos, porque os seus irmãos estavam seguindo o mesmo caminho que ele. Sim. Então manda Lázaro voltar para lá, para avisar sobre esse terrível lugar. Aí, versículo 29 do capítulo 16 de Lucas, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, Sim. que os ouçam. Aí no versículo 30, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Aí olha que a resposta, versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, a única maneira de um morto voltar a ter contato conosco é pela ressurreição. E ressurreição envolve o quê? Ter o corpo de novo. Exatamente. Né?
como foi com o amigo de Jesus, o Lázaro, né? Sim. Lázaro, irmão de Maria e Madalena, né? Então, quer dizer, essa era a única maneira. Sim. Não tem outra maneira de ter contato. Então, a pergunta que fica, esse é um texto muito difícil, né, para interpretação, é com quem falou, então, Saul. Porque, como o irmão colocou, ele entendeu que era pela aparência... Até porque ele queria, né? Ele queria. Ele queria que fosse. Ele desejava que Deus, fosse. pequenos detalhes, já bateu. Já bateu. Outra coisa interessante. O espírito, a mulher respondeu, vejo um ser que sobe do chão. Sobe do chão. Se Samuel é de Deus, na verdade teria que descer do céu. Exatamente. Não subir do chão. Né? Mas, pastor, também não houve aqui, nesse caso, aqui uma incorporação do espírito de Samuel, né, nessa mulher, porque Saul ele pediu isso, né, que um espírito falasse com ele. Exatamente. E parece que houve uma incorporação. Mas seria o espírito de Samuel? Com certeza não. Com certeza nós, né, que estudamos a palavra, inclusive, pastor, um cuidado que nós temos muito que ter, né, a primeira carta de Pedro, ele diz no versículo 5, aliás, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quando o apóstolo Pedro diz isso, ele diz que nós temos que ter uma sobriedade, porque cuidado, prudência, porque biblicamente isso não existe. Existe outro texto também, quando fala da transfiguração, de Jesus, que dali quando tinha dois ali, Elias e Moisés, alguém fala, mas como então houve ali uma encarnação, né? Ali não há encarnação, né? Exatamente, não é encarnação, é uma visão, né? Nem uma reencarnação, uma visão, embora Elias, o profeta, né, ele não tenha morrido. Ele não morreu. Exatamente, ele foi arrebatado exatamente. Uma carruagem de fogo, né? Moisés morreu, mas Elias não, né? E ali eles estão ao lado de quem? De Jesus. Aqui é uma sessão aqui, né? Isso, exatamente. É como se fosse um invocamento, né? Tanto é que ele vai pedir isso, né? Ele tá pede para invocar, ó. Invoca um espírito para mim, Saul diz. Então veja só o que o irmão colocou. Em primeiro lugar, ele não vê, Saul não vê. Então ele chega à conclusão que né? E ele pediu também. E ele pediu. E ele quis. E ele quis. Por isso tudo que aconteceu foi conforme aquilo que ele estava esperando. Quem relatou essa passagem aqui? Como é que essa passagem entrou nesse texto aqui? Ela entrou através do relatório desses dois homens que foram com Saul, né? Exatamente. Então eram homens... Esses dois homens que haviam indicado essa mulher para Saul, então eles também não eram crentes. Exatamente, eles não eram assim pessoas que praticavam a palavra, né? Não somente que criam na palavra, mas não praticavam. Mas o mais interessante, pastor, que para Saul pedir isso é porque ele já tinha tido alguma experiência nesse sentido. Ou como foi o que o irmão falou, o desespero. O versículo 5 diz assim, quando Saul viu o acampamento filisteu que vinha contra ele, o texto está assim, teve medo, ficou apavorado, exatamente. Então, no desespero... É aquele negócio, tudo, né? Se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Na verdade, ele sabia que nem podia se juntar aos filisteus. Não podia. Porque... Exatamente, mas na verdade o que aconteceu foi que a mulher era de Endor, né? De Endor, uma cidade pagã, né? Que não tinha nada a ver com Israel. Não tinha nada a ver com Israel. Por isso ele se disfarça, Saul se disfarça. Olha, tudo errado, né? Tudo na base da mentira. Ele vai até ela. Ele tinha tanto medo de cair nas mãos dos filisteus que ele acaba cometendo suicídio, né? Exatamente. Quando ele foi cercado, né? Mas aqui, voltando ao texto, então, duas coisas já levantamos. Então, Saul entendeu que era Samuel, mas ele não viu. Segunda coisa, o espírito que ela vê sobe do chão, não desce do céu. Não é de Deus. Sobe do chão.
Terceira coisa que nós podemos apontar, que nós não lemos, né, é que esse tal Samuel, entre aspas, ele faz uma profecia, né? Sim. Tudo que ele vai falar para Saul é de conhecimento de todos, né? Que Deus se afastou dele, né? Que o Senhor rasgou o reino dele, tudo nós sabíamos, né? Mas ele colocou uma profecia que ele colocou no versículo 19. O Senhor entregará você, o povo de Deus, de Israel, nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ou seja, você e seus filhos vão morrer e vão estar comigo no mundo dos mortos. Se a gente olhar um pouco mais para frente, né, sobre todo o desdobramento disso, você sabe que a profecia bíblica, ela tem que acontecer 100%. Sim, sim. 100%. 100%. Né? Aliás, é até a regra que Deus deu ao povo, lá em Deuteronômio 18, sobre a questão dos profetas. Né? Deuteronômio 18, né? Ele diz assim, versículo 21, mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Sim. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Entendi. Este Samuel, entre aspas, ele diz que amanhã você e seus filhos estarão comigo. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, a gente vê que nem todos os filhos de Saul morreram. Isbosete sobreviveu, inclusive disputou o reino, o trono com Davi. Exatamente. Né? E tinha também Mefibosete, Sim. que também havia sobrevivido. Exatamente. Então, a profecia não foi completa. Não foi. Além disso também, o que nós entendemos sobre esse texto, que até fui no Novo Testamento de Pedro, é que o inimigo das nossas almas, ele é um espírito. E quando a Bíblia aqui fala que ele anda ao derredor, buscando uma brecha, ele não tinha uma brecha ali na vida de Saul, ele tinha uma avenida. Uma avenida, porque mentira, disfarce, desobedeceu a Deus. Então ele abriu uma brecha bem grande para o inimigo, né? Então o inimigo sabe também, pastor, assim como, aliás, né, Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe tudo. O inimigo não sabe, ele só sabe a partir de atitudes. De ações, de fala. Às vezes as pessoas falam, eu não posso, o inimigo lê a minha mente. Ele não lê a mente. Não lê, não. É que ele é esperto, né? É uma criatura milenar, né? Sim. PhD em psicologia, PhD em antropologia, então conhece o homem, né? Só de olhar. Exatamente. Mas ele não consegue ler a mente. Mas consegue. Assim, aí o irmão meio que já me responde a pergunta. Então, com quem Saul conversou? Obviamente com espírito, né, maligno, porque assim, esse espírito não tinha nada a perder. Porque se ele profetizasse, aconteceu com Elias profetizou, se você for, você vai morrer. Aí o que Elias ganhou? Um soco no queixo, né? Ganhou um soco no queixo. Esse Samuel não tinha nada que perder, ele era um espírito. Então ele podia falar o que quisesse. Não era nem Samuel, né? Não era nem Samuel, esse Samuel entre aspas, né? Se fazia de Samuel. Exatamente. Por que ele queria falar com Samuel? Porque ele queria ouvir aquilo que ia satisfazer o ego dele, o bem para ele. É o desespero. O desespero. Então, desespero. E é o que a própria palavra fala, que o enganador, né? O enganador, muitas vezes, por isso que nós aprendemos muitas vezes, tem coisas que aparentemente parece que é para o nosso mal e acaba sendo para o nosso bem. Uhum. E no caso de Saul, não. Saul, ele falou assim, não, eu quero falar com Samuel que ele vai falar tudo que é certo, né? Que eu preciso fazer realmente, porque era um sacerdote de Deus. Só que o espírito enganador, né? Enganou, porque não tinha como falar com Samuel. Não tinha como falar com Samuel. Se fosse realmente Samuel, ele ia alertá-lo, não enganá-lo. Exatamente. Mas um item, né, que nós podemos contar que realmente não era um espírito de Deus. Tanto que ele acabou sendo enganado.
Toda palavra do inimigo, do espírito maligno, envolve mentira e envolve aquilo que nós encontramos em João 10, né? Roubar, matar e destruir. Exatamente. Nunca é para edificação. Não é. Mas, infelizmente, vem muito sobre o engano. E enganou bem, né? Porque ele estava pronto para ser enganado e enganou bem. Exato. E o complemento da palavra também, eu gosto muito de verificar o Novo Testamento, porque a Bíblia, ela é intérprete dela mesma, né, pastor? Exatamente. Então, a própria palavra fala, né, que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Samuel só semeou coisa errada. Não, Saul. Desculpa, Samuel. Até começa com S.A. e a gente confunde um pouco. Saul, ele só semeou tudo errado e tudo que ele semeou, ele acabou colhendo. Né? Isso que fala o apóstolo Paulo a Gálatas. Se o homem semear na carne, ele vai colher a corrupção. Exato. Se semear vento, colhe tempestade. Exatamente. E agora, quando ela semeia no Espírito, quando fala no Espírito, é o Espírito de Deus. Ele vai colher a vida eterna. Quer dizer, se ele fosse um homem temente a Deus, ele esperaria no Senhor. Né? Exatamente. Não recorreria a algo que Deus proíbe ao seu povo. Exatamente. Essa proibição de consultar os mortos também atinge a nós, a igreja, hoje? Com certeza. E a própria palavra também fala lá nos Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas qual que é o dom gratuito de Deus? O presente de Deus. É a vida eterna, não somente pensando quando nós vamos morrer. Nós já começamos a viver essa vida aqui, porque Jesus também veio para isso. Sim. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi rei, ele disse, eu creio que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então, só que Saul, ele estava vivendo uma vida totalmente contrária à palavra. Distante, né? Distante, e já estava sofrendo coisas que no céu não existe. Né, esse tipo de sofrimento. Porque no céu não tem engano, não tem mentira, não tem fraude. Não existe algumas isso. pessoas falam assim, mas então como é que o diabo sabia de todos esses detalhes na vida de Saul? Aí o irmão citou ali Pedro, né, que ele fala que o diabo anda ao derredor. Quando anda ao derredor, ele está tomando conhecimento, né? Buscando uma brecha. Procurando informações sobre nós, né? Exatamente. Como é que se procura uma brecha? É o nosso lado mais fraco, o nosso lado mais vulnerável. Para conhecer o nosso lado mais fraco, ele tem que conhecer a nossa vida, nossa vida diária. Então, por isso que esse espírito maligno que atendeu Saul sabia das coisas. Até na onisciência de Jesus, ele conhecendo o nosso coração, porque ele nos criou, ele é o Criador também, estava lá desde o princípio, ele nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, obviamente, se nós pensarmos, não falarmos, aconteceu casos, né? Pessoas que sofreram, porque Deus falou através do sonho, no caso de José, Deus falou com ele, ele pegou e foi, abriu a boca, acabou sofrendo. Deus tinha um propósito, obviamente, em tudo na vida de José. Mas... É que no caso de José, ele acabou falando da forma errada. Né? Exatamente. Agora também aqui no caso de Saul também, né, o projeto dele foi totalmente, desde o começo até o final, o projeto dele não foi de um rei que realmente queria reinar de acordo com a vontade de Deus. Vontade de Deus. Ele foi ungido pelo Senhor, ele tinha que viver segundo a vontade de Deus. E ele teria que levar isso em consideração, porque o Saul era da última tribo de Israel, Benjamim. E da tribo de Benjamim, ele era do último clã, e do último clã ele era da última família. Olha. Não é? Exatamente. Então ele tinha que levar isso em conta, né? Poxa, dos filhos de Jacó. Deus, de todos os, né? Ele vai me escolher, eu que sou o último dos últimos. Exatamente. Ele tinha que realmente honrar essa eleição do Senhor, não é? Com certeza. Obviamente ele sabia muito bem a palavra, mas não praticava. Ele não praticava a palavra. E é aquilo que ele semeou. Ele foi até cheio do Espírito Santo, você lembra disso? Creio. Ele foi tomado pelo Espírito de Deus, Saul, né? Promessa de Deus. E aí, no meio dos profetas, começou ali a profetizar,
né? E aí até teve um ditado entre eles dizendo, está Saul entre os profetas? Porque ele começou a profetizar no meio deles e ele não honrou essa eleição. Será que faltou humildade, pastor, para Saul? Muita vaidade. Muita vaidade. Muito ego, orgulho. como alguns dizem. E uma das coisas que nós observamos nesse texto aqui, que vale para nós hoje, você saber quem que vai te dar conselhos, né? Obviamente, esses dois soldados, né, que aconselharam ele, e ele foi. Ele foi no desespero. No desespero, né? Ele não buscou, se ele se reconciliasse com Davi e falasse, Davi... Meu Deus do céu, Davi, quantas vezes teve a oportunidade... Volta, meu filho, volta. Eu preciso de matá-lo. Preciso de conselho, preciso tal, né? Aí, um dos itens, a falta de perdão. Falta de perdão. Falta de perdão. Foi muito ego ali. Falta de reconhecimento, de realmente Deus dar um direcionamento. Quantas pessoas, pastor, que não foram reis, né? E Deus deu oportunidade. Pessoas que estavam numa vida errada, no caso de Raabe mesmo, né? Que nem de Israel ela era, né? E Deus deu uma oportunidade para ela, ela se arrependeu, né? E Deus abençoou grandemente Raabe. De forma que ela faz parte da linha genealógica de Jesus. Exatamente. Caso que, aí que nós vemos aquela questão também de, se na verdade não é quebra de maldição, não é quebra de maldição, é tudo uma questão de conduta. Sim, exatamente. Porque, obviamente, os nossos, não os antepassados, mas aqueles que virão depois a nós, eles vão nos espelhar. Né? Que espelho que Saul podia dar para a sua posteridade? Perfeito. Nenhuma. Pois bem, terminou o nosso tempo aqui, infelizmente, mas é um texto rápido, difícil, né? Texto difícil. Difícil. Espero que você tenha entendido, né? Que não há como consultar os mortos, né? Quem está por trás dessa consulta, como nós vimos aqui, são os espíritos malignos, e essa proibição de consultar os mortos, atinge a igreja também. Deus abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Silvio. Eu que agradeço. Pelo bate-papo, né? Mais uma vez, muito bom. Foi meio pesado? Não, até hoje foi até... Foi mais light, né? Mais light. Então tá bom, Deus abençoe a você, muito obrigado e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.